Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome fizemos muitos milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Mas eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao nosso tema. Falando sobre as 2.300 tardes e manhãs na profecia de Daniel, capítulo 8 e verso 14. Uma das profecias mais complexas da Bíblia. Por que não dizer as mais difíceis? Ela é básica, mas temos que admitir, de difícil interpretação. E temos que nos cuidar na exposição da mesma, na interpretação, pois ela já foi vítima de más interpretações. Houve pessoas que, dado ao seu zelo no estudo das profecias, acabaram tendo interpretações errôneas e até marcando a volta de Jesus, baseado naquilo que o anjo disse. É notório que um anjo perguntou ao outro, diante daquilo que ambos estavam vendo, tanto o profeta Daniel, que estava tendo a visão, como os dois seres celestiais. Nós temos que partir do princípio de que esta visão, Daniel teve ela no reinado de Dario, o Medo. Ele estava, não o Medo, mas ainda no Império Babilônico, não Dario, o rei Belsassar. E ele, no ano deste rei, que foi o sucessor de Nabucodonosor, ele estava vendo nesta visão, parecia que ele estava nas margens do rio Ulai. E ali ele viu aqueles dois animais, o carneiro e o bode. Então, guardemos que tudo começa quando o profeta vê estes dois animais, que ambos significavam reinos. O carneiro representava a Pérsia e o bode, o Império Grego. A gente viu que no embate de ambos os animais, sendo que o primeiro tinha 2 chifres grandes e o bode tinha apenas 1. E no embate dos dois, os 2 chifres do carneiro foram quebrados,
o carneiro foi vencido pelo bode, jogado por terra e pisado por ele. E o bode, que representava a chegada do Império Grego com suas conquistas, ele teve o seu chifre notável. Ele tinha só um chifre, mas era muito grande, foi quebrado. Representava o primeiro rei grego. Ele, que foi um conquistador, Alexandre Magno, conquistou vários povos, teve um reinado curto, menos de 15 anos. E ele não dividiu o seu reino ao morrer, ou o seu reino não foi dividido com seus filhos, parentes e etc., mas dividido com 4 generais da sua confiança, que foram representados por 4 chifres. E estes 4 chifres cresceram para os 4 ventos da terra, no mundo inteiro daquela época. E surgiu o chifre pequeno, este que é o cerne da profanação, daquilo que o profeta verá, algo de horroroso que a gente aprendeu. Ele que conquistou para o norte, para o sul. Aliás, o norte já era a sede do seu reino, a Pérsia. Ele conquistou para o sul, Egito, para o oriente, indo até nas proximidades das Índias, e também para a terra formosa, para Israel. Era o seu grande sonho, e este sonho, apesar de que depois de muitas baixas, foi realizado. E ele invadiu o templo, matou o sumo sacerdote, matou seus assessores, derrubou o holocausto. Este holocausto, que era chamado holocausto contínuo, que os judeus praticavam sistematicamente de manhã e à tarde, 9 horas e 3 horas da tarde. Ele proibiu a circuncisão, ele proibiu toda e qualquer prática religiosa dos judeus, que era a principal religião da época. Aliás, eram eles que tinham a religião, que seria o protótipo da igreja. Adoravam um só Deus, eram monoteístas, e agora está um rei gentílico, pagão, submetendo o povo de Deus àquilo que é chamado de abominação da dissolução. Ele chegou a fazer, assessorado por alguém, a sua própria imagem e colocando-a no altar, além daquele sacrifício hediondo que a gente já aprendeu que ele fez, sacrificando suíno no altar de Deus, em que só era sacrificado o cordeiro.
calamidade, transgressão assoladora. O povo de Deus foi submetido ao desamparo, à tristeza. E estes dois anjos, ao lado do profeta Daniel, vendo aqueles horrores, um pergunta para o outro: até quando durará a visão? Guarde bem esta palavra, que a gente vai repetir muito. Até quando durará a visão da transgressão assoladora e do holocausto contínuo? Como que estavam também alarmados, assustados diante do que viam. Ele perguntou duas coisas. Aliás, ele fez esta pergunta incluindo dois aspectos da visão. Até quando durará a visão da transgressão assoladora e do holocausto contínuo? O outro anjo respondeu, claro, enfático: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Já adiantando o que virá depois, dois aspectos dentro desta resposta angelical. O tempo que demoraria aquela cena horrorosa, grotesca, e o que aconteceria depois daquilo. O templo purificado, só uma partezinha daquilo que virá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.